Oi pessoal, aqui é o Dora, canal Burrinho Esforçado, dando seguimento ao grupo dos analistas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso INTJ. Esse é a nova personalidade que nós vamos conversar, tá bom? Estamos aqui analisando as personalidades do grupo Os Analistas e vamos entrar no INTJ. E nosso site, sempre no site. Aqui a ferramenta que nós estamos usando é o Notebook LM do Google. Aqui nós já geramos tudo subimos o relatório PDF que está disponível depois que você faz os testes. Depois pedimos para ele fazer uma análise geral na internet, uma deep research na web e encontrar tudo relacionado ao perfil INTJ. Essa é a ideia. Então, aqui pedimos que todos os documentos de análise desse perfil fossem gerados. Tá joia? Então, aqui nós temos um vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver como ficou o vídeo. Essa é a ideia. Ter uma noção do vídeo. Vamos dar play aqui no nosso vídeo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na personalidade INTJ. Mas olha, a ideia não é só colocar um rótulo, é entender isso como um verdadeiro mapa, um guia prático para o crescimento pessoal. E para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Estamos falando de um perfil bem raro, cerca de 2% da população geral. Isso já nos diz muito, né? É uma das personalidades menos comuns que existem. E se uma frase pudesse resumir essa mentalidade, seria essa: a estratégia é o meu idioma nativo. É enxergar o mundo não como um caos, mas como um imenso sistema de padrões, só esperando para ser decifrado e, claro, otimizado. Ok, então vamos ao que interessa. Vamos começar a desmontar, peça por peça, o sistema operacional do INTJ, ou seja, as suas funções cognitivas. A mente de um INTJ funciona como um time de altíssimo desempenho. É tudo estruturado numa hierarquia, uma pilha de 4 funções, cada uma com um papel bem claro. E é essa estrutura que dita como o mundo é visto e como as decisões são tomadas. No comando de tudo está a intuição introvertida. É o capitão do time. Essa função é o que permite ao INTJ, enxergar 10 passos à frente. Ela conecta pontos que ninguém mais vê, transformando um monte de informação numa visão única e super clara do futuro. Logo em seguida vem o pensamento extrovertido. Ele é o braço direito, o executor, pega aquelas visões geniais e abstratas da intuição e, transforma em planos concretos, em sistemas, em ordem e estrutura no mundo real. A terceira função é o sentimento introvertido. Pensa nela como uma bússola moral interna. Ela se desenvolve com o tempo e começa a guiar as decisões com base num conjunto de valores muito pessoal, muito autêntico e bem definido. E por último, lá na base, temos a função mais fraca, a sensação extrovertida. É a conexão com o aqui e agora, com o mundo físico. E por ser a menos desenvolvida, lidar com detalhes sensoriais do momento presente pode ser algo realmente cansativo. Bom, com esse projeto mental em mãos, fica bem mais fácil entender como tudo isso se manifesta na prática. A gente consegue ver por que os INTJs se dão tão bem em certos tipos de carreira e ambientes de trabalho. Não é surpresa, então, que carreiras que pedem visão de longo prazo, uma curiosidade intelectual sem fim e uma análise super profunda sejam um habitat natural para as habilidades de um INTJ. No trabalho, a busca é por independência, um ambiente onde a competência fala mais alto, onde se pode otimizar sistemas sem um monte de burocracia ou microgerenciamento em cima. Liberdade para criar e executar, basicamente. Mas e quando esse sistema tão bem organizado é colocado sob uma pressão muito forte? O que acontece quando o estresse é extremo ou contínuo? Porque sim, sob estresse prolongado, até o sistema mais robusto pode falhar. Os métodos que sempre funcionaram começam a não dar conta, e isso leva a uma falha crítica no sistema. E essa falha nos leva a um fenômeno muito interessante, conhecido como in the grip. É como se a personalidade virasse do avesso. Aquele estado controlado e visionário dá lugar a algo impulsivo, exagerado e totalmente obcecado por detalhes irrelevantes.
A sequência de eventos é quase como uma sobrecarga de um processador. O estresse esgota as funções principais, os recursos de sempre falham, e aí a função inferior, aquela que fica adormecida, assume o controle de uma forma totalmente caótica e imatura. Na prática, isso pode se manifestar de várias formas bem atípicas. Gastos compulsivos, comer demais, uma fixação repentina por limpar tudo ou até explosões de raiva por coisas mínimas. É um comportamento bem diferente do usual. Então, aqui está o ponto-chave para o crescimento. Ele não vem só de fortalecer o que já é forte. O verdadeiro desenvolvimento acontece quando se começa a integrar de forma consciente essas funções mais fracas. E esse crescimento pessoal, muitas vezes, segue um caminho mais ou menos previsível. As diferentes funções vão amadurecendo e se integrando em fases diferentes da vida. É uma jornada. O objetivo final não é de jeito nenhum abandonar a lógica. Pelo contrário, é expandir o sistema para que ele passe a considerar dados emocionais e sensoriais como informações valiosas. É transformar uma aparente vulnerabilidade numa nova capacidade. E existem estratégias bem concretas para isso. Desenvolver a inteligência emocional pode ser encarado como qualquer outra habilidade a ser dominada, com prática, observação e muita intenção. E quando aquela falha no sistema acontecer, a boa notícia é que existe um procedimento, um passo a passo lógico para retomar o controle. Reconhecer, reduzir estímulos, processar e, aos poucos, reativar as funções mais fortes de forma consciente. No fim, tudo se resume a esta pergunta. O arquiteto projeta sistemas complexos para o mundo, mas e para o próprio crescimento? Que sistema será projetado? Porque, no final das contas, o caminho para a autorrealização é o maior e mais importante projeto estratégico de todos. É isso, pessoal. Vocês verem aí que é muito importante que nós tenhamos um projeto pessoal de crescimento nosso, entende? Então, esse é o nosso pilar número 1. Primeiro é conheça-te a si mesmo, conheça você mesmo, você se autoconheça, o autoconhecimento. Aqui estamos trabalhando nessa fase. Essa fase vai servir de base, ao alicerce do que vamos colocar em cima do nosso projeto. Tá joia? Então, se você é um INTJ, aqui estão as ferramentas que vão ajudar você a se conhecer. Então, seguimos. A personalidade e um guia. Isso aqui é um áudio, né? É o áudio, personalidade e um guia. O áudio eu vou tocar só um pouquinho para vocês terem uma ideia e vou colocar disponível. Não, esse a gente já viu, a personalidade TJ guia. Esse foi o vídeo, né? Resumo do vídeo. Vamos voltar lá, você agora tem um áudio. Esse é o áudio. O áudio são... Imagina uma mente que é capaz de são 19 minutos. a arquitetura de um software revolucionário. É, tipo, prever flutuações de mercado com uma década de antecedência. Uma baita máquina, né? Exato, uma máquina intelectual formidável. Mas aí, de repente, essa mesma mente entra em pânico total, quase dando uma tela azul. Nossa, sim. Tipo, quando precisa simplesmente consolar um amigo que tá chorando no sofá da sala. É um contraste muito forte. Demais. E hoje a nossa investigação vai focar em desmontar o cérebro do chamado arquiteto ou estrategista, o perfil INTJ no sistema Myers-Briggs. Pois é, e a gente reuniu dezenas de testes psicológicos, guias clínicos e até fóruns, sabe? Aqueles lugares onde as pessoas desabafam anonimamente. Mente brilhante, mas como essas características meio peculiares ditam o desenvolvimento dessa pessoa? Ao longo de toda a vida, né? Isso, ok. Vamos desvendar isso. Porque é fascinante observar como o INTJ aborda a vida. É uma postura constante de tipo antecipação. Com certeza. Não é alguém que olha para o tabuleiro de xadrez e pensa no próximo movimento. É alguém que já mapeou as próximas 15 jogadas. Antes mesmo da partida começar. Exatamente. E essa capacidade de antecipação é o que mais chama a atenção nos dados que a gente analisou. Existe uma genialidade estratégica que é inegável nesse perfil. A mente funciona meio que como um simulador, né? Um simulador de realidades futuras. Perfeito. Só que, e aqui que a nossa análise entra como um guia de crescimento pessoal,
os relatos mostram um paradoxo bem brutal. Qual? Essa mesma genialidade, quando ela opera no vácuo, sem aquele equilíbrio de habilidades emocionais e práticas, ela vira a prisão perfeita. Nossa! A mente que cria as estratégias mais impecáveis é a mesma que constrói as armadilhas psicológicas mais difíceis de escapar. Caramba, isso é muito profundo. E, assim, para entender como essa mente constrói o próprio sucesso ou a própria prisão, a gente não pode simplesmente pular para as dicas de carreira. Não, de jeito nenhum. A gente precisa abrir o capô. Precisamos examinar o código-fonte dessa personalidade. Os materiais detalham o que eles chamam de funções cognitivas, que é basicamente o sistema operacional do cérebro. E a função dominante, o motor principal aí, tem um nome um tanto técnico. É a intuição introvertida. Ou a função NI, né? Isso, o NI. As fontes descrevem isso como uma visão de longo prazo, que sintetiza informações quase de forma invisível. Mas peraí, traduzindo isso para a vida real, como é que funciona? Porque, não é como se eles tivessem uma bola de cristal. Ah, não. Não tem nada de místico nisso. A intuição introvertida, na verdade, é um cálculo estatístico constante e inconsciente. Tá. Imagina que o cérebro dessa pessoa está o tempo todo, lá em segundo plano, absorvendo padrões no ambiente. Comportamentos, tendências, dados soltos. Como se fosse um aplicativo rodando em background no celular. Perfeito. A pessoa não está ativamente pensando naquilo, mas o cérebro está processando. Aí, do nada, surgiu um insight. Uma certeza absoluta sobre como um evento futuro vai desenrolar. E parece que surgiu do nada. Mas é o resultado final de uma equação super complexa. É o famoso modo visão de pássaro. Eles sempre enxergam o ecossistema inteiro, quase nunca a árvore individual. Mas aí me surge uma dúvida. Se essa pessoa vive com a cabeça nas nuvens, enxergando sistemas gigantescos e futuros prováveis, como é que ela consegue levantar da cama? Pois é. Pagar boleto, trabalhar e efetivamente construir alguma coisa no mundo real. Essa é a grande questão. E é o que diferencia esse perfil de um mero sonhador. Aí entra a segunda engrenagem do sistema, a função auxiliar, que é o pessoal. Bom, esse áudio eu vou colocar ele completo num vídeo separado, sendo os dados e informações gerados pela ferramenta do Google, pelo Notebook LM. Tá joia? Essa é a nossa intenção. Agora, para o nosso lado aqui, o que é importante de destacar nesse grupo dos analistas é o quão a inteligência emocional fica a dever. Então, para você crescer pessoalmente, se você está no grupo dos analistas, nós temos que trabalhar bem na inteligência emocional, sabe? Esse pânico que dá nas pessoas do grupo analista em relação ao convívio social pode e deve ser trabalhado e melhorado, sabe? Essa parte ela é muito importante. É uma fraqueza do grupo dos analistas. Entendendo essa fraqueza e trabalhando ela bem, os analistas vão ficar imbatíveis, sabe? Vão ser pessoas incríveis. Se eu não me engano, o Elon Musk é um INTJ, só para dar uma ideia a vocês. E olha o pecado que ele fez quando entrou para a política, que foi trabalhar com o Trump. Isso quase destruiu. Então, faltou empatia, né? Quando decidiu que tinha que demitir, organizar o governo, esqueceu que as pessoas têm que trabalhar para cuidar das famílias. E empatia faltou. Esse é um INTJ. Bom, voltando ao nosso Notebook LM, vamos lá. Então já ouvimos um pouco do áudio, já vimos o vídeo. Agora a INTJ aqui, a blueprint, essa é a apresentaçãozinha
do INTJ, especificação técnica do arquiteto. Uma engenharia reversa do perfil mais estratégico, autônomo, analítico do espectro cognitivo. Isso aqui é uma apresentação profunda falando sobre assim, o código INBTI, introspectivo, introversão. Bateria recarrega quando você está sozinho. Intuição, foco em padrões abstratos e cenários futuros, não no imediato. Pensamento, thinking. Decisões baseadas em lógica objetiva, imunes à flutuação emocionais. Julgamento preferencial por planejamento rigoroso, estruturas e fechamentos. É uma máquina, um arquiteto cognitivo, motor do processamento. Bom, eu vou passando aqui na apresentação de uma forma bem por cima, só para vocês terem uma ideia. Você pode ter dois tipos de INTJ, INTJ-A, que é o assertivo, e o INTJ turbulento, que é a dimensão confiança na decisão altíssima, executa com convicção. Aqui eu tomo o turbulento, cautelosa, reavalia dados constantemente. Sensibilidade ao estresse, baixa, focada em avançar, alta. Propensão à preocupação aguda. Foco de performance, velocidade, eficiência e custo-benefício. Precisão extrema, diligência e qualidade impecável. Dinâmica social. Esse é o ponto. Independência blindada contra opiniões externas. Mais adaptável e ciente de como é percebido. Então, a parte social é realmente o ponto fraco do analista. Precisa-se trabalhar bem na parte social para atingir-se uma vida plena. Interface humana, dinâmica dos relacionamentos. Erro de sintaxe, atritos comuns. Protocolo de sucesso que funciona. O match intelectual. Amizades baseadas em estímulos mentais, não em convenções sociais. Baixa manutenção, relação sem drama, sem obrigação social focante. Solução, não apenas apoio, demonstrar lealdade, resolvendo problemas lógicos e criando estratégia para os parceiros amigos. Que erros e atritos comuns, desconexão emocional, dificuldade em processar ou oferecer conforto puramente emocional. Falei para vocês, o que falta aqui é simplesmente a nossa inteligência emocional. Nesse lado, o analista peca muito. O arquiteto aqui, no caso, mas no grupo dos analistas, né? A versão Smalltalks. Capaz, tem uma coisa que as pessoas analistas não gostam, é ficar conversando besteira. Então, vamos lá. Matriz do habitat operacional, carreiras. Aí, ó, zona de atrito emocional, avoid, o que tem que evitar, enfermagem, gestão de RH, assistência social, serviço ao cliente, as zonas onde ele é bom, estrategista corporativo, arquiteto de software, consultor de gestão, exige pensamento sistemático e permite execução independente, ó, zona de pico de performance, cientista de dados, pesquisador acadêmico, zona tática, engenheiro de sistemas corporativos, analista de risco estruturado, atuário. Zona falha crítica, avoid, trabalho manual repetitivo, caixas, atendimento, assistente administrativo, burocracia. Rapaz, realmente matam um analista. A métrica central da carreira para um INTJ. Meu pensamento estratégico é requisito aqui. É requisitado aqui, ó. Meu pensamento estratégico é requisitado aqui? Sim ou não? Bom, diagnóstico de falha, looping. Rapaz, nós temos aqui muita coisa para ser analisada. Big Five, olha. Big Five, análise fatorial empírica, consenso acadêmico.
sabe? Variável contínua, altamente estável ao longo do tempo. Por que usar o MBTI, então? É ineficaz para a seleção RH, mas permanece uma ferramenta narrativa poderosa para autorreflexão e vocabulário interpessoal, que é isso que nós queremos. O importante aqui para a gente é simplesmente a autorreflexão. É vocês pensarem, voltarem para dentro de si mesmo e pensarem: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Rapaz, quais meus pontos fortes e meus pontos fracos? Eu sou um INTJ, que é o nosso caso aqui, e agora? Faço parte de 2% da população. Sei as coisas que eu não gosto, sei as coisas que eu gosto e sei para onde caminhar e o que eu vou fazer. A partir disso, bola para frente, vamos embora, vamos que vamos. Essa é a ideia. Então, seguindo, vamos em frente, aqui é o nosso final. O paradigma do estrategista. Utilidade versus ciência. A personalidade humana é complexa demais para caber em 16 caixinhas binárias. No entanto, o arquetipo do arquiteto, INTJ, fornece um vocabulário vital. Narrativa, MBTI, estratégia pessoal, métricas reais, Big Five. E elas todas se juntam nessa estratégia pessoal. Número 1, autoconhecimento estratégico. Use o MBTI não como destino, mas como um espelho para auditar preferências, independência, estratégia e lógica. 2, calibração científica. Reconheça os dados do Big Five para entender o desenvolvimento contínuo. Traços não são absolutos, tá? São espectros maleáveis. E o 3, ajuste do motor. O verdadeiro INTJ não permite que um teste justifique suas falhas. Ele utiliza a lógica, o TE, para otimizar suas fraquezas. Esse é o ponto que eu coloco para vocês. Identificou suas fraquezas? No caso dos analistas, a maior fraqueza que eu vejo é a inteligência emocional. Nós não temos inteligência emocional forte, sabe? Por isso que somos tão introvertidos e não gostamos tanto de estar com as pessoas drena a gente, porque nós não sabemos como lidar direito. Esse é um ponto assim que eu coloco de mim mesmo, sabe? Então, se você que é introvertido começar a trabalhar a sua qualidade, a sua inteligência emocional desde cedo, você vai ser uma pessoa bem mais plena e bem mais completa. E vai ter uma vida, sabe? Poxa, imagina, você pega tudo de bom que tem no analista e agora desenvolve a inteligência emocional e consegue ter relacionamentos e vida na sua vida, uma coisa fantástica. Poxa, queria saber disso quando eu era mais novo. O arquiteto não é definido pelas ferramentas que usa, mas pelo sistema superior que ele consegue construir. Você imagina um Elon Musk com inteligência emocional? Cara, até para ninguém, né? Imagina um cara no nível do Elon Musk com inteligência emocional. Cara, esse cara ia... É tanto que as pessoas falam, volta lá pro seu foguete, volta lá para as suas coisas, porque é aí que você se dá bem, que a sua inteligência tá aí. A inteligência para lidar com pessoas. Então, se o cara conseguisse trazer isso, poxa, meu amigo, não ia. O cara ia ser o único. E vocês têm essa possibilidade, olha. Aprenda esse conhecimento aqui que nós estamos colocando. Explore, identifique aí, ó. Eu sou isso aqui que eu tenho que ficar bom. Rapaz, eu sou um INTJ.
Relacionamento pessoal sofrido. Vamos melhorar isso? Vamos. Cara, tudo que você começa cedo, sabe? As coisas andam na direção certa. Igual. Impressionante. Bom, vamos continuar aqui. Já estamos chegando nos 25 minutos. Vamos só dar mais uma olhadinha no que na nossa ferramenta gerou de bom pra gente, que é o mapa. Cadê a apresentação? Essa aqui é a apresentação, blueprint. Vamos ver se essa é a apresentação. O arquiteto estrategista. Aqui é só o arquiteto estrategista e a lógica, sucesso profissional e gestão, a essência do arquiteto. Bom, aqui é só uma foto. Bom, vamos ver aqui, técnico blueprint. Eu acho que essa é a apresentação, né? Essa é a apresentação. Mas nós já passamos na apresentação. Sim, já passamos. Já passamos na apresentação. Guia mestre de crescimento pessoal. O arquiteto, a estrategista do perfil. Olha lá, aqui. Aqui, rapaz. Guia mestre de crescimento pessoal. Estratégia para o estrategista. Guia mestre de crescimento. Estratégia para o perfil do arquiteto. Eu vou só mostrar para vocês aqui, ó. Programador, desenvolvedor, gestão de risco. Eu vou gerar esse documento, salvar e colocar no site para vocês que são arquitetos. Conclusão. O projeto de vida em evolução permanente. A jornada do arquiteto é a de um sistema em constante otimização. O sucesso real advém da integração entre a visão estratégica e o desenvolvimento consciente das funções menos naturais, que é isso que a gente vem conversando. Filosofia recomendada. A fusão entre o estoicismo, o domínio absoluto das funções internas e do que está sob seu controle, e o conceito de amor fati, de Nietzsche. A aceitação e transcendência da própria realidade para a evolução do eu. Use sua mente arquitetônica para projetar uma vida que reflita sua busca incessante pela excelência. Lembre-se, o sistema mais complexo e recompensador que você jamais irá otimizar é você mesmo. A estratégia é o meu idioma nativo. Pessoal, eu acho que eu não tenho nem o que falar mais para vocês. Esse aqui está mostrando para a gente o caminho que nós estamos seguindo. Pessoal, isso que vocês estão tendo aqui é ouro. Ouro. E se você puder passar para os seus filhos adolescentes, entenda o seu perfil, veja os pontos que você erra, veja onde você pode melhorar. Faça isso hoje, faça isso agora. Não deixe para amanhã não, sabe? Você vai ter uma vida, poucas pessoas no mundo têm. Você pensar até, me arrepia assim, sabe? Se eu tivesse feito esse estudo quando eu tinha meus 20 anos, cara, eu teria vivido aí uns 30 anos de uma vida rica, plena, feliz, tirando o melhor proveito de cada dia da minha vida, sabe? Ai, não teria jogado tanto tempo no lixo, sabe? Tanto tempo jogado fora. Então é isso, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Conhecimento de você mesmo, trabalhe duro no seu crescimento pessoal. Não perca as oportunidades. Quando eu era menor, vou contar uma historinha para vocês aqui, breve. Eu sempre fui do contra, né? Minha mãe, vamos comer pizza. Não, eu quero comer chinês. Eu quero comer comida chinesa. Não quero comer pizza, não. Então tá bom, vamos comer comida chinesa. Não quero chinesa não, eu quero comer comida mineira. Ai caramba, pra que eu fazia isso? Aí criava aquela confusão no final, quer saber, vamos comer, vamos fazer a mesma comida aqui em casa. Perdi a oportunidade de ir pra uma pizzaria, ter um passeio legal, um tempo legal. Até mesmo com os amigos, vamos jogar bola.
Rapaz, eu criava umas confusão assim, sem necessidade, sabe? Então, soubesse disso, cara, isso aí é da tua personalidade. Agora, peraí. Vamos parar de procrastinar, vamos terminar logo essas coisinhas aqui, vamos arranjar tempo para fazer umas outras coisas legais, vamos fazer coisa legal. Cara, eu tive tanta chance de fazer tanta coisa legal, até mesmo no emprego, oportunidade, abri, criei empresa com os amigos, trabalhei, fiz, às vezes balancei com medo, não, isso aí não vai dar certo, pô, nem tentei, cara. Mas é isso, pessoal, não vou mais alongar essa conversa, não. Essa conversa vocês já entenderam a mensagem. Estamos chegando aqui a 30 minutos, esse foi o perfil INTJ. Baseado nesse perfil, faltou só uma coisa que eu queria mostrar para vocês, sabe? Deixa eu perguntar para ele aqui. Quais as pessoas de referência que são INTJ? As pessoas de referências que são INTJ, fiquei curioso. Se eu não me engano, o Elon Musk é INTJ. Mas vamos confirmar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem Eu perguntei para a ferramenta de AI. Deixa ela responder. Eu acho que tem aí nas apresentações deles, deve ter uma paginazinha mostrando as referências. Mas pensei direto em perguntar. INTJ, Ciência e Tecnologia, Nikola Tesla, Isaac Newton, Charles Darwin. Você vê que o INTJ INTJ, perguntei direito, INTJ, INTP, ó, aqui ó, Elon Musk. Falei, ó, o Bill Gates aparece de novo, porque você queira ou não queira, INTJ e INTP, eles entram um no outro ali, Vladimir Putin, Hillary Clinton, Thomas Jefferson, JF Kennedy. Tá vendo? Ó, você tem muita gente boa. Gandalf, do Senhor dos Anéis. Sherlock Holmes também aparece aqui como sendo INTJ. Mas eu acho que mais emblemático aqui pra gente seria o Elon Musk. O Friedrich Nietzsche, Zuckerberg, Warren Buffett, Elon Musk, Stephen Hawking, Alan Turing, Isaac Newton, Nikola Tesla. Então você vê, o INTJ é o estrategista. Então é isso, pessoal. Você que é INTJ, meus parabéns. Aproveite essa apresentação, assista, olhe toda a documentação e vamos para o próximo passo. Próximo passo na jornada do burrinho esforçado. Caminho é longo, mas estamos trazendo o melhor para você. Aproveite agora, faça o seu conhecimento hoje, para que você possa usufruir dele tantos anos quanto você viver, sabe? Essa é a ideia. Um grande abraço. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na personalidade INTJ. Mas olha, a ideia não é só colocar um rótulo. É entender isso como um verdadeiro mapa, um guia prático para o crescimento pessoal. E para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Estamos falando de um perfil bem raro, cerca de 2% da população geral. Isso já nos diz muito, né? É uma das personalidades menos comuns que existem. E se uma frase pudesse resumir essa mentalidade, seria essa: a estratégia é o meu idioma nativo. É enxergar o mundo não como um caos, mas como um imenso sistema de padrões, só esperando para ser decifrado e, claro, otimizado. Ok, então vamos ao que interessa. Vamos começar a desmontar, peça por peça, o sistema operacional do INTJ.
ou seja, as suas funções cognitivas. A mente de um INTJ funciona como um time de altíssimo desempenho. É tudo estruturado numa hierarquia, uma pilha de 4 funções, cada uma com um papel bem claro. E é essa estrutura que dita como o mundo é visto e como as decisões são tomadas. No comando de tudo está a intuição introvertida. É o capital do time. Essa função é o que permite ao INTJ, enxergar 10 passos à frente. Ela conecta pontos que ninguém mais vê, transformando um monte de informação numa visão única e super clara do futuro. Logo em seguida vem o pensamento extrovertido. Ele é o braço direito, o executor, pega aquelas visões geniais e abstratas da intuição e, transforma em planos concretos, em sistemas, em ordem e estrutura no mundo real. A terceira função é o sentimento introvertido. Pensa nela como uma bússola moral interna. Ela se desenvolve com o tempo e começa a guiar as decisões com base num conjunto de valores muito pessoal, muito autêntico e bem definido. E por último, lá na base, temos a função mais fraca, a sensação extrovertida. É a conexão com o aqui e agora, com o mundo físico. E por ser a menos desenvolvida, lidar com detalhes sensoriais do momento presente pode ser algo realmente cansativo. Bom, com esse projeto mental em mãos, fica bem mais fácil entender como tudo isso se manifesta na prática. A gente consegue ver por que os INTJ se dão tão bem em certos tipos de carreira e ambientes de trabalho. Não é surpresa, então, que carreiras que pedem visão de longo prazo, uma curiosidade intelectual sem fim e uma análise super profunda sejam um habitat natural para as habilidades de um INTJ. No trabalho, a busca é por independência, um ambiente onde a competência fala mais alto, onde se pode otimizar sistemas sem um monte de burocracia ou microgerenciamento em cima. Liberdade para criar e executar, basicamente. Mas e quando esse sistema tão bem organizado é colocado sob uma pressão muito forte? O que acontece quando o estresse é extremo ou contínuo? Porque sim, sob estresse prolongado, até o sistema mais robusto pode falhar. Os métodos que sempre funcionaram começam a não dar conta. E isso leva a uma falha crítica no sistema. E essa falha nos leva a um fenômeno muito interessante, conhecido como in the grip. É como se a personalidade virasse do avesso. Aquele estado controlado e visionário dá lugar a algo impulsivo, exagerado e totalmente obcecado por detalhes irrelevantes. A sequência de eventos é quase como uma sobrecarga de um processador. O estresse esgota as funções principais, os recursos de sempre falham, e aí a função inferior, aquela que fica adormecida, assume o controle de uma forma totalmente caótica e imatura. Na prática, isso pode se manifestar de várias formas bem atípicas. Gastos compulsivos, comer demais, uma fixação repentina por limpar tudo ou até explosões de raiva por coisas mínimas. É um comportamento bem diferente do usual. Então, aqui está o ponto-chave para o crescimento. Ele não vem só de fortalecer o que já é forte. O verdadeiro desenvolvimento acontece quando se começa a integrar de forma consciente essas funções mais fracas. E esse crescimento pessoal, muitas vezes, segue um caminho mais ou menos previsível. As diferentes funções vão amadurecendo e se integrando em fases diferentes da vida. É uma jornada. O objetivo final não é de jeito nenhum abandonar a lógica. Pelo contrário, é expandir o sistema para que ele passe a considerar dados emocionais e sensoriais como informações valiosas. É transformar uma aparente vulnerabilidade numa nova capacidade. E existem estratégias bem concretas para isso. Desenvolver a inteligência emocional pode ser encarado como qualquer outra habilidade a ser dominada, com prática, observação e muita intenção. E quando aquela falha no sistema acontecer, a boa notícia é que existe um procedimento, um passo a passo lógico para retomar o controle. Reconhecer, reduzir estímulos, processar e, aos poucos, reativar as funções mais fortes de forma consciente. No fim, tudo se resume a esta pergunta. Um arquiteto projeta sistemas complexos para o mundo. Mas e para o próprio crescimento? Que sistema será projetado? Porque, no final das contas, o caminho para a autorrealização é o maior e mais importante projeto estratégico de todos.